Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Souza, é um prazer ter vocês por aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante e vou contar também relatos meus, Relatos meus sobre a procrastinação. Antes de eu fazer uma introdução da procrastinação, eu vou falar para você o significado da palavra procrastinação, que a partir do latim, a palavra significa, originou-se a palavra procrastinação com a palavra procrastinatum e procrastinare. Veio aí do latim, que significa à frente do amanhã. À frente do amanhã, à frente de amanhã, que ficou aí mais conhecido como a arte de deixar para depois, né? E a procrastinação, todas as pessoas, todo ser humano pode ter procrastinação. A procrastinação, ela vem de um mau hábito, quando você passa a deixar para depois coisas que você deveria fazer no dia ou na hora, você deixa para depois e você vai repetindo esse ciclo, vai repetindo essa rotina de sempre deixar para depois, e isso vai gerando vários problemas. A procrastinação, ela não é saudável, e isso acontece com todas as pessoas, seja uma pessoa sadia, ela começa a procrastinar no trabalho, seja a pessoa com um quadro depressivo, ela tende também muito a exercer essa prática, porque ela não tem ânimo, ela não tem força, ela não tem ação, então ela procrastina, sempre deixa para depois, perde-se a força, vamos dizer assim, perde-se a ação para fazer as coisas. E aí você deixa de fazer aquilo que é necessário, vai deixando de fazer até ele virar urgente, emergente, que você tem que fazer naquela hora, naquele minuto. E isso é ruim porque gera um estresse, gera um alto nível de estresse, um alto nível de ansiedade, e também pode provocar uma queda no estado imunológico. E quando a gente fica com o estado imunológico vulnerável, isso é uma porta para várias doenças, gripe, resfriado, muitas dores de cabeça, dores no estômago, e a gente não consegue entender de onde vem, essa origem. É claro que não é só isso, são sempre um conjunto de ações, mas a procrastinação, ela pode vir desencadear essas doenças, essas coisas, essa sequência, ela pode ter esses desdobramentos. Então, isso prejudica muito. E a procrastinação, ela pode acontecer por vários fatores. Ela pode acontecer porque de repente você tem uma tarefa desafiadora e você não quer muito se desprender, você não quer gastar energia, você não quer gastar a disposição, a força para executar aquela tarefa. E isso pode estar à sombra do medo, à sombra da insegurança, a insegurança de você não conseguir realizar, a insegurança de você não conseguir concluir. Então são várias coisas que precisam ser analisadas, estudadas, percebidas, e isso você vai fazer, isso você pode fazer, ou isso você pode passar a entender, a descobrir, a perceber, através de várias situações, de hábitos, de rotina que você vem, de coisas, de atividades que você vem deixando de fazer ao longo do tempo, E assim, hoje as redes sociais, ela faz a gente perder muito tempo, Se você não tem uma objetividade, um foco de entrar na rede social e buscar necessariamente aquilo que você precisa, as redes sociais, ela meio que te engole, Ela te abraça, porque ela sempre vai trazer alguma coisa legal pra você, um vídeo engraçado, uma roupa moderna, de marca, um passeio, um restaurante, um lugar, uma amizade, alguém falando alguma coisa, é uma música, e aquilo vai te envolvendo. Quando você percebe, você perdeu ali 30, 40 minutos
fazendo nada, porque depois você fala, nossa, entrei aqui, entrei ali e não tinha nada de interessante, não era nada daquilo que eu queria pro momento. Perde até o intuito, você não sabe nem qual foi o intuito de você ter entrado muitas vezes nas redes sociais. Você de repente ia pesquisar alguma coisa e acabou entrando ali, e é sempre assim, as redes sociais elas sempre têm a função de seduzir, então a todo momento você vai estar sempre ali desperdiçando o seu tempo, porque você passa a colocar isso como prioridade e deixando de fazer aquilo que era prioridade, aquilo que era necessário. Então, nossa, um bicho veio bem aqui na frente. Então, o que acontece? Quando você está no seu local de trabalho, você faz a mesma coisa. Se você tem essa possibilidade de ter as redes sociais ali ao seu favor, ao seu trabalho, você perde 15, 20, 30, 40 minutos, 1 hora, às vezes até mais, do tempo que você tinha para executar uma tarefa dentro do seu trabalho, você deixa para depois. E aí você vai deixando para depois, vai deixando para depois, aquilo virou um costume, virou um hábito. E é um mau hábito. Só que dentro disso também tem a parte, neurológica. E aqui eu coloquei, eu anotei aqui, só para tentar dizer que teve um cientista, um pesquisador, que explica que o nosso cérebro tem 2 fatores que desenvolve, quando eles estão meio assim desarmônico, vira meio que uma rivalidade do próprio sistema. Porque tem um sistema límbico, que é o sistema das emoções, do prazer imediato, daquela sensação gostosa de imediato, aquela coisa rápida, sabe? Aquela coisa de ou eu assisto, ou termino de assistir a série, ou eu vou estudar uma matéria complexa, sabe? Você acaba fazendo a escolha de assistir a série, porque a série é aquela sensação imediata, gostosa do prazer. E tem o segundo sistema, que é o sistema do córtex pré-frontal, que ele trabalha meio que no oposto do límbico. Ele vai pensar a longo prazo, ele vai planejar, ele vai pensar no amanhã, como será o amanhã, o que dá para ser feito. E ali ele vai planejar, só que em contrapartida, ele se cansa também, porque ele desgasta, o próprio sistema desgasta muito pensando no amanhã, como vai ser o amanhã, só que se ele não tem a força, sozinho ele não tem a força de se manter. Gente, é uma explicação minha, tá? Vocês podem pesquisar na internet que vai ter com certeza profissionais de competência explicando melhor sobre isso. Isso aqui é só uma pincelada para você entender. Então, o que acontece? Esses 2 sistemas, eles entram em conflito, porque um quer o prazer imediato e o outro fica pensando no amanhã, fazendo planos, sabe? E aí vira meio que uma bagunça, sabe? Dentro desse contexto aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar um novo hábito. Porque assim, a gente só tira um mau hábito com um novo hábito. Não é verdade? Então, quando eu estava no meu processo depressivo, o que eu mais tinha era a procrastinação. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha disposição, eu sempre deixava para depois, e para depois, e para depois, e isso foi virando um problema, porque havia coisas que eu precisava resolver ali imediato. A maioria das vezes eu deixava as coisas realmente chegar no extremo para tomar ação para resolver alguma coisa. E isso é muito desgastante, porque é aquilo que eu falei anteriormente, gera ansiedade, gera frustração, você se sente incapaz, você fica preocupado, você começa a desencadear um estresse desnecessário, porque você deixou de fazer aquilo que precisava fazer no tempo que você tinha disponível para fazer. Então você acaba sempre entregando tudo na última hora. Você acaba sempre fazendo as coisas tudo na última hora e nunca sai bem feito. Porque você está correndo, porque é o tempo que você tem que entregar. E aí você deixa passar coisas que não deveriam ter deixado passar se você tivesse
realizado no tempo que deveria ser realizado. E isso, gente, é muito desafiador. Uma vez que você cai dentro dessa teia da procrastinação, é um processo vagaroso para você sair também da procrastinação. Então são vários estágios, são vários níveis. As redes sociais, elas têm elas encantam, né? Elas enfeitiçam a gente pra gente ficar preso às redes sociais e deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. E isso não é só do trabalho, né? Trabalho remunerado, não, é qualquer coisa. Às vezes você tá pronto, às vezes você fala pra você, não, hoje eu vou dar um passeio no parque, hoje eu vou caminhar na ciclovia, hoje eu vou fazer a visita a alguém, hoje eu vou fazer alguma coisa, e você deixa de fazer porque você fala assim, antes de fazer eu vou sentar aqui um minutinho, aí você começa a mexer ali no celular, nas redes sociais, quando você vai ver aqueles 30, 40 minutos, uma hora que você tinha disponível para fazer uma outra coisa, de uma outra atividade saudável, você acaba sendo enredada pela procrastinação de adiar aquilo que você deveria fazer por um momento de prazer espontâneo e imediato. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é um assunto que a gente tem que parar sim para prestar atenção, para entender como é que funciona, quais são as medidas que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para melhorar. Tem como melhorar? Sim, tem como melhorar. Sabe? Tem como sair da procrastinação? Tem. É um exercício diário, é a prática diária da boa rotina, do bom hábito. E aqui tem algumas dicas, que eu listei aqui algumas dicas, mas antes eu queria até dar um exemplo da procrastinação, né, daquilo que você deixa de fazer, que é importante você deixa de fazer por algum momento de prazer imediato. Às vezes você tem uma consulta médica, né, e já tá marcado, tá tudo certinho para você ir ao médico, você desse programa, tudo, você tem aquela consciência de ir, né, deixa os seus documentos tudo separado, tudo certinho, para ir à consulta médica. Só que quando você acorda de manhã, começa a chover. Então, o prazer de você ficar dentro da sua casa, protegido da chuva, faz com que você deixe de ir à consulta que é importante para você. Aí você vai remarcar, isso vai tardar, isso vai demorar mais, sabe? Por quê? Porque o seu prazer imediato era não sair na chuva, ou não sair no frio, sabe? Ou ficar mais tempo na cama, ou acordar e ficar mais tempo, 30, 40 minutos que você já poderia ter levantado, ter feito alguma coisa, já adiantado alguma coisa da sua vida, da sua rotina, você fica 30, 40 minutos na cama, mexendo no celular. Ou não, ou você não mexe no celular, mas você fica ali rolando na cama. Eu ainda tenho muito disso, eu estou trabalhando isso na minha vida, mas eu ainda tenho muito disso de acordar e às vezes eu fico 40 minutos na cama sem levantar da cama. Eu já estou acordada, eu já não quero mais dormir, já não vou mais dormir, mas eu ainda fico lá na cama. Então isso é o quê? É a procrastinação. É criar essa disciplina de primeiro entender, observar em você o que você está procrastinando, quais são as coisas que você está procrastinando, e depois que você entender o que é uma procrastinação, você vai ter que buscar métodos para sair desse processo, para sair desse mau hábito. E tem algumas dicas que eu venho praticando e isso tem feito muito sentido para mim. Eu tinha procrastinado muitas coisas, uma das coisas que eu tinha procrastinado muito é o meu trabalho de conclusão da minha pós-graduação, que eu tenho assim procrastinado há anos. Eu não estou falando de dias e nem de meses, eu estou falando de anos, porque eu começo e paro, começo outra coisa, e não tenho pique, não tenho ânimo. Eu fui percebendo isso em mim. Chegou no momento que é o momento que eu tô agora, que eu falo, não tem mais como adiar, eu preciso fazer, eu preciso entregar isso. E esse foi o meu maior desafio. Claro que eu tenho tantos outros, porque como eu já falei aqui nos outros vídeos, eu estava saindo do meu estado depressivo, então eu tinha que fazer muitas coisas, eu precisava resolver muitas coisas antes para poder chegar nessa fase, entender a procrastinação.
E uma das coisas que eu faço é aqui, ó. Eu tenho até uma cadernetinha aqui, onde eu anoto as minhas tarefas principais. É as principais. Não é as tarefas assim, que eu gosto de fazer, é a que eu preciso fazer mesmo eu não gostando. Então eu tenho aqui, desenvolver parte do meu TCC. É a minha prioridade. Então dentro do meu dia, eu listo, né, como tá ali, eu listo coisas que eu preciso fazer e outra, não é encher a lista, né, enumerar de 1 a 100, não. Vai devagar, vai aos poucos, coloca 3 coisas que você considera muito importantes ou uma coisa. Eu, como muito importante, eu tenho uma coisa só, que é o meu TCC, é muito importante. Então eu começo o meu TCC, eu coloco ali 20 minutos ou 30 minutos. Às vezes eu excedo, às vezes eu fico horas, porque eu escrevo, reescrevo, volto de novo, pego outra informação, mudo. Eu ainda estou nesse processo. Por quê? Porque existem outros fatores também que está ligado à procrastinação e não só à procrastinação, que eu também estou trabalhando. Então o que eu faço? Eu desenvolvo ali parte do meu TCC. É primordial. Mas eu tenho outras coisas, eu tenho reuniões, eu tenho que elaborar ofício, eu tenho que entregar algum documento, eu preciso elaborar algum outro documento. Então eu vou, dentro dessa minha rotina, eu vou fazendo o que eu preciso fazer. Ou 10 minutos, ou 20 minutos, não interessa, eu preciso separar aqueles minutos e focar naquilo que eu preciso fazer. Se passar daqueles minutos e eu ainda estou com a concentração, estou entendendo e estou evoluindo dentro daquilo que eu estou fazendo, eu continuo. Passo ali mais uns minutos, isso também varia muito e dou continuidade. No dia seguinte é a mesma coisa, eu tenho que dar prioridade à mesma tarefa. Por quê? Porque a tarefa que é muito desafiadora é preciso fracionar, dividir, um pouquinho todo dia, um pouquinho a cada dia. E assim você vai eliminando. E assim você vai entrando nessa rotina. O celular ele não é bom pra mim, tipo, ficar com o celular ligado não é bom pra mim, então eu elimino. Eu evito olhar no celular. Olho sim a hora e basta. Acordo de manhã, levanto, faço as minhas orações, agradeço pelo meu dia, olho a minha lista, o que eu preciso fazer, me organizo e vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Dá certo todas as vezes? Não, porque eu oscilo. Eu estou num momento de oscilação, uma hora estou mais, outra hora estou menos. Mas quando você já entra na boa rotina, quando você já entra nessa rotina, né, no bom hábito, a sua própria mente vai exigindo, vai lembrando você de coisas que você precisa fazer. Então vai fracionando e vai todo dia um pouquinho continuando ali, ó, fazendo o seu processo. É assim, é excepcional. A dica da lista eu dou assim como a primordial, a mais importante. Claro que você precisa saber qual o dia, qual o horário do dia é o horário que você mais produz, é o horário que você tem mais gás, mais energia. Não me manda acordar 6 horas da manhã para escrever um TCC, que eu não tenho esse pique, eu não vou querer acordar 6 horas da manhã para fazer um TCC. Eu não vou querer acordar 6 horas da manhã para fazer uma corrida no parque, para fazer uma... Eu não funciono nesse horário, eu já sei que eu não funciono nesse horário. Entende? Para mim, para exercício físico, é a parte da tarde para a noite. Para o trabalho do TCC, é a partir das 9, 10 horas da manhã, que eu tô ali com a minha mente boa para fazer essas coisas. Eu sei como eu me conheço e eu sei como eu estou funcionando. Então isso é importante. Qual é o horário do dia que você tá com mais gás, que você tá com mais disposição? Não manda eu sentar na frente do computador para mexer no TCC 8 horas da noite, porque minha cabeça já vai estar desligada. Eu não vou ter essa energia que eu preciso para elaborar um TCC 8 horas da noite, entende? Então assim, é você ir se conhecendo, sabendo, descobrindo qual é a dinâmica, como que funciona melhor para você. E distração, gente, distração elimina. Sai do Facebook,
Existem pessoas que temporariamente elas desativam as suas contas. Por quê? Porque é um momento que ela precisa da totalidade, de focar, de entender como ela trabalha, de entender como ela funciona, de entender aquilo que ela precisa fazer e fazer. E fazer. Então a dica é essa, né? Assim, a dica que eu dou, que assim, tem servido para mim, que tem me ajudado a gerar um resultado satisfatório, são essas. É a lista, descobrir qual é o horário que você funciona melhor para cada atividade. Qual é o momento que você fala assim, não, esse é o momento que eu posso pegar essa tarefa que ela é mais complexa e ir embora. Então você pega esse momento e vai. Fraciona. Não queira fazer tudo de uma vez, porque a chance de dar erro é grande. Então fraciona, divide, todo dia um pouquinho. Com certeza você vai sair da procrastinação e vai começar a entrar numa rotina saudável. E ó, é sempre, todos os dias um pouquinho, é sempre a evolução, é sempre a melhora contínua e acreditar que você pode sim sair desse processo da procrastinação. E ó, promete pra mim que você vai cuidar de você, é o que eu espero pra você e até o próximo vídeo.